Hoje é dia 16, quarta-feira, e esse é o nosso último, mas não menos importante editorial do dia. Pessoal, vamos analisar tudo que está acontecendo com muita calma, porque o Donald Trump dobrou a aposta. Resolveu agora investigar um local, diga-se de passagem, muito querido por muitos brasileiros. E aí, descobriu que é uma área dominada por chineses aqui dentro do Brasil. Motivo pelo qual o Donald Trump pretende impor sanções ao Brasil. Deu para você sentir, né, a tensão que está acontecendo, né, na relação Brasil e Estados Unidos. Ou seja, não tá brincadeira. Agora tem um problema. Estão colocando a responsabilidade de tudo isso na conta do Eduardo Bolsonaro. Teve um momento que eu acho que o Eduardo Bolsonaro até errou, né? Na verdade, não foi nem ele, foi um interlocutor. E a gente precisa falar sobre essa questão do Eduardo Bolsonaro e essas sanções novas. Eu não estou nem falando dos 50%. Estou falando de novas sanções que podem chegar aí contra o Brasil, em especial contra os empresários brasileiros. E aí, né, o Eduardo Bolsonaro, junto com o Paulo Figueiredo, acabaram entrando nesse embate. Eu vou ser sincero com vocês. Já está na hora, virou guerra, tem que continuar. Mas a gente precisa ver alguns erros aqui, né? Então, nesse jogo, o Tarcísio, pelo que parece, está levando a melhor, né? Teve até, eu não tinha percebido, mas teve até uma publicação do Victor Von Serran, onde ele disse que o Bolsonaro, né, deu meio que uma pendida de lado para o Tarcísio, apesar do seu filho, né, estar em confronto direto com o Eduardo Bolsonaro, e isso, de certa forma, é grave, né, é grave. Por outro lado, o Congresso foi para o lado do Lula, rachou com a oposição, tanto é que teve quebra-pau na Câmara do líder, né, da Câmara, do presidente da Câmara, Hugo Mota, com o líder da oposição, ou melhor, um ex-líder da oposição, né, que é o Carlos Jordi, agora um deputado da oposição, teve quebra-pau, mostrando que o Hugo Mota já está sinalizando aproximar do Lula novamente. Teve manifestação do Tribunal Superior Militar sobre esse tarifaço do Donald Trump. Enfim, tem muita coisa que a gente vai discutir nessa pauta aqui com vocês, que ainda vai dar muito o que falar. Então, seja muito bem-vindo. Se você busca informação de qualidade, nosso canal está aqui para ser sempre, né, uma orientação sobre o que está rolando no mundo político, tá? Então, assim, se você é a pessoa que, como eu, ainda acredita, né, nunca perde a fé e continua, né, acreditando que as coisas vão dar certo, então, bora para cima, desistir jamais. Vamos acreditar, né, que as coisas podem apresentar melhoras, tá bom? Mas bora para cima? Vamos lá? Vamos entender o que está rolando? É o seguinte, vamos começar com as sanções que o Donald Trump pretende aplicar com base, né, no artigo 301, né, na investigação 301 do governo norte-americano contra o Brasil. E isso, de certa forma, está preocupando a direita. Dá uma olhada nisso. Os Estados Unidos miram a rua 25 de março, o PIX, em investigação contra o Brasil por comércio desleal. Ou seja, nessa aqui, o que a gente pode dizer? O Donald Trump, ele não está fazendo sua estratégia, o seu planejamento interno visando o Brasil, né? Visando a estratégia dentro do Brasil. Ele está utilizando o quê? A estratégia americana. E aí, isso pode acabar sendo um tiro saindo pela culatra. Eu já venho falando isso com vocês há uns 4 dias, né? Há uns 4 vídeos atrás, de que pode acontecer igual no Canadá. E aí, vem cá. Estão tentando, o Lula está gastando milhões para jogar a culpa das taxações do Trump no Eduardo Bolsonaro e no Bolsonaro. Agora eu te pergunto, se a 25 de março acabar, ou o Trump partir para a briga contra 25 de março, você acha que quem vai perder nessa briga?
Vamos lá. Se o Trump partir para cima do Pix, quem vai perder nessa briga? Você lembra? A taxação do Pix, o vídeo do Nicolas? Ou seja, a esquerda pode dar uma reviravolta aqui. A Rua 25 de Março, um dos maiores centros de comércio popular da América Latina, em São Paulo, virou alvo direto de um relatório oficial do governo dos Estados Unidos. O documento, publicado nesta terça-feira, acusa o Brasil de práticas comerciais desleais e cita a famosa região paulistana como exemplo de tolerância, pirataria e a venda de produtos falsificados. Pô, velho. Quem aí já foi na 25 de março? Eu já fui um monte de vezes. E lá tem, sabe? Um monte de roupa que você sabe que é pirateada. Você tem um monte de produtos lá que você sabe que realmente cumprem esse padrão aí, tá? Então, assim, enquanto eu morava em São Paulo, né, e eu já passei por muitas vezes na 25 de março, é visível o que a gente vê lá. Olha só, matéria do Metrópolis ainda. É um espaço dominado, adivinha por quem? Pelos chineses. E é por isso que virou alvo de monitoramento do Donald Trump. 25 de março, citado em investigação de Trump, é dominada por chineses. Localizada na região central de São Paulo, a Rua 25 de Março, citada em uma investigação comercial contra o Brasil com base na seção 301, tá? O artigo 301, iniciada pelo escritório de representante de comércio dos Estados Unidos, nesta terça-feira, é um famoso centro de compras, dominado majoritariamente por chineses. A rua, inclusive, é o principal ponto de atuação do grupo Bitong, uma ramificação da máfia chinesa que pratica extorsão e ameaça contra demais comerciantes. Olha o tamanho do negócio. Olha o tamanho disso aqui, tá? E aí, há uma denúncia muito grande que esse comércio pirateado todo serve para minar dinheiro do Brasil e mandar dinheiro, né, fruto de crime, né, para a China. E aí é por isso que o Donald Trump mirou a 25 de março. Tem uma razão de ser. Um trabalho realizado pelo governo dos Estados Unidos, em janeiro desse ano, inseriu a Rua 25 de março na lista dos maiores mercados de pirataria e produtos falsificados do mundo. A 25 de março é um dos maiores setores de falsificação, né? Um berço chinês, um dos piores do mundo, segundo o Donald Trump, né? Segundo o governo norte-americano. O documento divulgado pelo Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos identificou 38 sites e 33 mercados físicos ao redor do mundo. Segundo o texto, a região da 25 de março abrange 7 mercados notórios espalhados pela região do Centro Histórico de São Paulo, da Santa Efigênia e do Brás. São eles: o Shopping 25 de março, a Galeria Pajé, Santa Efigênia, o Shopping Tupã, o Shopping Corai e a Feira da Madrugada e a Nova Feira da Madrugada. A investigação comercial é anunciada menos de uma semana após o presidente Donald Trump impor as tarifas de 50%. Por que isso aqui é preocupante? Por causa disso aqui, ó. Tá? O blog da Thalita Moema, ele costuma ser um blog bem imparcial, mas bem crítico, principalmente ao governo Lula. Tá? O que me chamou a atenção? Eduardo Bolsonaro põe o Brasil no centro de polêmica e faz Estados Unidos investigarem Pix e 25 de março. Cara, isso é preocupante. Você vai entender o porquê essa pecha está no colo do Eduardo Bolsonaro. Tá? Bolsonaro tem colocado o Brasil no centro de uma briga mundial por políticas comerciais e disputas políticas internas para evitar sanções de Alexandre de Moraes. Mas essa postura já começa a atingir diretamente o povo brasileiro. É fato que ia acontecer. Estão comprando o discurso. O blog da Thalita Moema não é um blog de esquerda. Mas o pessoal está comprando o discurso de que o Bolsonaro é o responsável pelas sanções, o Eduardo Bolsonaro é responsável pelas sanções e que o Lula vai ser o salvador da pata, né? Ou seja, vai salvar a pata do brejo, né? A investigação aberta pelo Escritório de Representantes dos Estados Unidos com o Brasil abre 6 frentes de apuração sobre práticas do país. E segundo detalhamento divulgado na terça-feira, vai mirar até o Pix e a 25 de março, tradicional Rua do Comércio Popular em São Paulo. Pix aparece logo na primeira seção de itens a serem apurados: comércio digital e serviços eletrônicos de pagamento.
Os Estados Unidos afirmam que o Brasil parece adotar práticas desleais em relação ao serviço de pagamento eletrônico, favorecendo serviços envolvidos pelo governo, o que geraria distorções para empresas estrangeiras. Ou seja, nessa aqui eu discordo do Trump totalmente. Tá? Segundo ele, o PIX seria um mecanismo que facilita a negociação com empresas brasileiras, com empresas que têm sede aqui, mas você não consegue fazer o PIX para outros países, né? Não tem esse vínculo do PIX para outros países. Então, eles que se adequem. Aí nessa aí, eu discordo do Trump. Mas vai lá, né? Já 25 de março, entra como alvo na parte de proteção da propriedade intelectual. É um dos maiores centros de falsificação do mundo mesmo. Isso aí é fato, né? No total, 6 frentes de investigação são comércio digital e serviços eletrônicos de pagamento. Meu irmão, tirar o Pix do brasileiro ou começar a criar encrenca com o Pix, caiu no gosto do brasileiro o Pix. É fato. Facilitou. E aí, cara, pode virar a conta pro lado do Eduardo Bolsonaro, né? E aí, para quem não está acompanhando tudo, politicamente falando, pode cair na narrativa que a culpa porque o Pix foi suspenso ou que o Trump taxou o Brasil por causa do Pix é do Eduardo Bolsonaro. Comércio digital e serviços eletrônicos de pagamento. Cara, facilitou demais a vida do brasileiro. Nem os americanos têm essa facilidade de pagamento. Então, estão falando que é prática desleal. Tarifas preferenciais, né? Ou seja, o Brasil tem tarifas mais baratas para negociar aqui entre o Brasil, mas para quem é estrangeiro tem um monte de imposto. Isso é verdade, tá? Propriedade intelectual, falsificação aqui não é brinquedo não, meu irmão. Também é verdade. Barreira ao etanol americano, também é verdade. E aqui eu não entendi. Desmatamento ilegal. Ou seja, o Donald Trump mira o agro agora, vai vir com um discursinho da Europa, olha, práticas sustentáveis, não sei o quê. É esquisito isso. Parece que o Donald Trump está querendo entregar tudo de bandeja para o Lula? Não estou entendendo, né? A abertura dessa investigação acontece enquanto o governo tenta, às pressas, evitar o tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, previstos para entrar em vigor em 1º de agosto. A postura, olha, aqui eu vou colocar na tela para vocês verem, né? É o blog da Thalita Moema, ela não é petista. A postura de Eduardo Bolsonaro, que tenta se firmar com voz internacional para desgastar o governo Lula e se proteger de eventuais sanções de Moraes, é uma via perigosa. Pode voltar como um bumerangue para ele e sua família. Mas antes disso, quem paga a conta é o cidadão brasileiro. Estão colocando o discurso e a pecha que o Eduardo Bolsonaro só está fazendo isso para se salvar, para salvar sua pele. Eu não vejo assim. Eu vejo que é uma briga por liberdade, não só de Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, né? Qualquer brasileiro aí está na mira aí, né, da nova regulação das redes sociais. Fala qualquer coisa na internet para você ver onde você vai parar. Enquanto que a esquerda pode te atacar da forma que bem entender. Vem um grande jornal agora como o Infomoney, por exemplo. Eduardo indica boicote à negociação de empresários e sugere mais sanções. É aqui que o ego pegou pesado e é aqui que eu estou divergindo do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. São 2 pontos aqui, sabe? Não estou aqui para ser melhor que eles, tá? Eu só tô falando que eu divirjo, né? Não concordo com a postura deles. O Eduardo Bolsonaro mandou um recado aqui, ó. Grave, citou o Vinícius Carrion, né? Grave. Paulo Figueiredo afirma que Trump pode aplicar sanções ao mercado financeiro brasileiro. Aí o Eduardo Bolsonaro escreveu: não, o presidente Donald Trump não jogou uma bomba nuclear no Brasil, ainda, né? E aí é o vídeo onde o Paulo Figueiredo fala que pode haver sanção ao sistema financeiro. E aí tem a questão do PIX, tem tudo isso. E o Eduardo Bolsonaro disse que qualquer um, inclusive o Tarcísio de Freitas, que disse que ia tentar negociar para reduzir as tarifas e tirar as tarifas, tá ganhando campo, tá? Bolsonaristas veem Eduardo Bolsonaro isolado e apostam em Tarcísio recolhido. Ou seja, Tarcísio colocou as barbinhas de molho, não quis entrar em embate com Eduardo Bolsonaro. Só que o Tarcísio entendeu o seguinte: na hora que as sanções começarem, a gritaria
toda virar para cima do Eduardo Bolsonaro. A hora que o brasileiro for tentar fazer o Pix e tem alguma restrição, alguma sanção, pode dar dor de cabeça, né? Quando o brasileiro for comprar lá na 25 de março e o comércio da 25 de março estiver sendo sancionado ou estiver na mira do governo, o brasileiro mais pobre vai mirar a direita e não o Lula. E deu o discurso perfeito para o Lula. O que vai acontecer? E aí eu já acho vantajoso. Seria o Tarcísio aparecer e realmente falar, não, eu estou negociando aqui e eu posso tentar articular aqui a redução dessas tarifas. O que me preocupou demais nisso aqui, tá? É o fato de que, talvez de maneira até imatura, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram lá, né, e falaram, não, porque quem vir aqui eu vou boicotar, nós não vamos deixar qualquer um articular que as sanções do Trump acabem, nós vamos partir para cima, nós vamos aqui boicotar qualquer um que tente. Cara, essa foi a pior fala que eles poderiam ter feito. Se eles iam fazer isso, por que não fizeram em silêncio? Por que não foram lá e falaram, vamos chegar aqui, deixa a tarifa chegar, tá? Deixa, não atendam, mas ficar escaladinho na deles. Agora, quando eles gritam aos quatro mundos, vamos barrar todo mundo, nós vamos boicotar qualquer um, você sabe quem tá pistola com isso? É um empresário, o cara do agro. Hoje eu vi um vídeo sobre produtores de manga. A safra da manga, eu não me lembro se é na região do Espírito Santo, eu não sei aonde. A safra tem um período de 2 meses e meio, que toda a renda do produtor está ali, naqueles 2 meses e meio, onde a fruta amadureceu, você tem que colher, colocar no container, colocar no navio e mandar para os Estados Unidos. E ela está travada no porto. Você imagina um fazendeiro, você imagina, né, um produtor que ralou a vida inteira, né, para ter ali as suas condições. E aí ele recebe uma vez ao ano uma grande bolada que é para se sustentar o ano inteiro. Eu já passei por isso muitas vezes. De repente, vê o Tarcísio falando, não, eu tô aqui, eu vou tirar essas tarifas para vocês. E vê uma fala do Eduardo Bolsonaro falando, não, eu vou boicotar qualquer um que tentar. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Tá? No máximo, o Eduardo poderia ter não ajudado o Tarcísio, falado, eu me solidarizo com o Tarcísio e com o povo brasileiro. E que o Lula mude de postura e que as tarifas sejam retiradas. Pronto. Agora, o Eduardo Bolsonaro foi imaturo. O problema, quer dizer, é só minha opinião, né? Quem sou eu para falar que o cara tá errado, tá certo? E aí eu queria a opinião de vocês também. Porque assim, uma coisa é o que você fala aqui na frente das câmeras. Outra coisa é o que acontece nos bastidores. Aí eu te pergunto também, né? Vem a sanção. Aí daqui a pouco o preço das coisas está lá em cima. Ah não, mas é por causa das sanções dos Estados Unidos. A culpa é de quem? Do Eduardo Bolsonaro. Esse discurso vai ser pro Lula ou pro Eduardo Bolsonaro? Quem é que vai levar melhor? Entenderam? Então assim, é ruim. E aí vem, né? Aquilo que eu já imaginava. Os caras já são alinhados. Mas com o discurso de que não, nós vamos taxar o Brasil, porque não está taxando o Lula, o Moraes. Ele está taxando o povo brasileiro. E quando o Eduardo Bolsonaro tem essa bandeira ferrenha na taxação do povo brasileiro, aí, meu amigo, aí o discurso fica ruim para o Eduardo Bolsonaro. Olha só, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota fechados com o Lula e o Alckmin. Então, tem STF fechado, Congresso fechado, todo mundo fechado. E sobrou o quê? Um ou outro deputado, porque até os da oposição estão com medo. Eu não vi posicionamento agora do Marcel Van Hatten. Se teve, eu não vi. Não vi o posicionamento de um monte de deputado de direita que vivia nas redes sociais falando, não, tem que taxar mesmo. Vocês viram algum fazendo isso? Não, o único que está com esse discurso é o Eduardo Bolsonaro. Aí o que eu faço para a esquerda? Falar que o Eduardo Bolsonaro só está tentando livrar a sua cara. E não é verdade. Né? Tem muito mais em jogo, tem a nossa liberdade em jogo. E eu vou reafirmar o que eu já falei. Eu acho que o Trump, ao impor sanções e tarifas ao Brasil, um povo que já é pobre, um povo que já é lascado com tanto de imposto que nós pagamos pro Lula, né, pro governo, só vai dar ruim. O foco, né, como disse,
do Eduardo Bolsonaro deveria ser, não, vamos sancionar Moraes e Lula, não o povo brasileiro. Escuta. Registrar ao presidente Geraldo Alckmin e também ao presidente Lula que o parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais, presidente. Eu tenho conversado muito com o presidente Hugo Mota em relação a esses últimos acontecimentos e nós temos a compreensão, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros. Olha o discurso. Não, nós vamos defender a soberania nacional, o emprego dos brasileiros e os empresários brasileiros. Enquanto o Eduardo Bolsonaro está gritando lá, nós não vamos aceitar ninguém tirar as sanções. O empresário está olhando isso. E aí chega um sindicalista lá e fala, olha, a empresa vai fechar. Todo mundo vai para a rua. A empresa de suco de laranja, a empresa do agro, a empresa da manga vai fechar. O pescado que está lá produzindo vai fechar. Olha o discurso do Davi Alcolumbre. Que geram a riqueza para o Brasil. E tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Essa relação diplomática internacional tem que ser feita pelo chefe de governo, pelo chefe de Estado. Quero fazer um registro, presidente Alckmin, da satisfação de ter... Outro ponto. O Davi Alcolumbre, não, eu entendo que é o Poder Executivo que tem que fazer essa negociação, tem que ter diplomacia. Imagina se o Lula vai lá, negocia com o Trump, reduz uma tarifa aqui ou outra, articula com o Trump e o Trump tira as tarifas. Aconteceu isso com o Trudeau, que é esquerdista. Aconteceu com o Sheinbaum, que é esquerdista. O que vai acontecer? O Trump recua. O Lula vai sair como o herói da história. E quem que era o bandidão que queria taxar todo mundo? Eu tô falando para vocês de narrativas. Olha como eles estão construindo as narrativas. Então, na minha visão, tem um erro grande da direita aqui. E é lógico. Você quer que eu ouça? Agora vai cair todo mundo! É esse tipo de canal que você procura? Pois é. Errou o dedo agora, hein? Porque aqui eu tô falando da realidade. Eu tô falando de você que é empresário. Eu tenho 3 empresas no Brasil, né? Eu trabalhando com exportação pro Uruguai. Agora, e se fosse para os Estados Unidos? Não ia ficar satisfeito com o Eduardo Bolsonaro nem um pouquinho. Mas olha o discurso. O vice-presidente do Brasil liderando esse processo. Acho que o presidente Lula acertou com a sua equipe de lhe empoderar para que o senhor possa conduzir todas essas tratativas, sem em nenhum momento abrir mão da soberania do nosso povo, dos interesses do Brasil. E o registro dessa, digamos assim, compatibilização das informações é fundamental para que o parlamento esteja, presidente Hugo, à disposição e o governo lidere todo esse processo ao lado do Congresso brasileiro. Então eu queria registrar a nossa satisfação de estarmos aqui hoje, recebendo essas informações sensíveis, informações que trazem para a gente todo esse panorama internacional. Deixa eu poupar seus ouvidos, né? Mas o que eu quero que vocês entendam aí já vem a venezuelização do país. Ou seja, eles vão pagar de bom osso, vão pagar de santinhos, de mocinhos, vão falar que eles estão tendo uma brilhante atuação. E aí, no final das contas, né, o que vai acontecer? A pecha de mauzão vai ficar para quem? Adivinha? Para a direita. Isso é ruim, tá? Então, eu vou reiterar aquilo que eu falei desde o início. Errou na mão o Donald Trump mais uma vez, tá? Fez como o Canadá, fez como a Austrália, fez como no Japão, no México, tá? E aí errou na mão. Artigo, deputado Jordi. Peraí, eu esqueci de pôr na tela aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês a publicação do momento, né, da briga do Hugo Mota contra a oposição. Aconteceu depois daquela fala. Ou seja, o Congresso, literalmente, que estava no racha do IOF, no meio da briga, volta a sentar no colo do governo. Artigo, deputado Jordi. Eu estou no governo. É 161, parágrafo 2º. Vossa Excelência quer orientar ou quer fazer questão de ordem?
Senhor presidente, na verdade eu quero fazer um questionamento aqui a Vossa Excelência. Pois não. Nós tínhamos um destaque, o destaque 9, que é um destaque muito caro para o nosso partido, Foi para a retirado oposição. pelo líder, o deputado Não, Socha. não foi. Ele me disse aqui que não retirou. A Secretaria-Geral da Mesa não retiraria um destaque Senhor sem a presidente, autorização do líder. Não. O que foi me dito é que disseram para ele... Queria que Vossa Excelência havia... ligasse para o seu líder, viesse até a mesa aqui, porque nessa mesa aqui tem pessoas de bem. Vou ligar. Que jamais tirariam Porque, um destaque se não fosse autorizado pelo líder. Inclusive, ele já disse que se a situação não for revertida, nós vamos orientar contrário à PEC. Não tem nenhum porque problema. Nós temos eu não funciono sob ameaça. Não, quero não só dizer a estamos Vossa Excelência que eu não trabalho Nós assim. só queremos aqui o Vossa nosso Excelência direito orienta como quiser. Como é que orienta a minoria e o PL? A minoria e o PL não orienta, Então não. Vossa Excelência não coloque as coisas assim para essa presidência. Ninguém está não admito fazendo isso. Senhor presidente, se fizer isso, eu faço senhor isso. presidente, Comigo não funciona. O PL é contra a PEC. Não estamos o PL é aqui. contra a PEC. Nós estamos... O PL é contra a PEC. Está contra o Brasil e as prefeituras contra a do PEC. governo do Brasil. O PL é contra a O PEC. Carlos Jordi é acostumado a fazer isso, presidente. Não é assim que funciona. Não quer respeitar a sequência das orientações. Estamos aqui A ordem está mantida. Nós temos um destaque importante e isso é cercear o direito da oposição. Isso é para orientar, não. PL, minoria, oposição, orienta, não. Pronto, PL orienta, não. O artigo da... É esse tipo de coisa aqui que me preocupa. Então, assim, se você estiver em busca de um Mauê, de um Oba-Oba, de um agora cai, Moraes cai, ou de um eba, o Trump vai patrolar tudo e salvou o Brasil. Se você está em busca desse Oba-Oba, não achou não, tá? Porque essa medida, essa postura que eu vi de ontem para hoje, do Congresso se juntando, se alinhando ao STF e ao governo Lula no mesmo discurso, sabe? Mirar a 25 de março, mirar os empresários que vão tomar um prejuízo gigantesco. E aí, né? Se o argumento vem, olha, o Lula, presta atenção, esquece falar de Bolsonaro, de por causa do Bolsonaro. Se o Trump falasse, olha, o Lula quer atacar a moeda do BRICS, o Lula ia ter que recuar. Ou aplicar a lei Magnitsky contra o Lula e contra o Moraes, o problema era deles. O problema é que eles miraram no coitado do trabalhador e no coitado do empresário por culpa, né? Ou colocando a culpa no Lula e no Moraes. É aí que está o problema, tá? Então o governo, a esquerda, vai saber explorar isso maravilhosamente pro lado deles. Vocês entendem a minha preocupação? Tá? Então nessa aqui, agora aconteceu, já foi, tem que deixar aí, né? Não tem mais recuo. Agora, e o Tarcísio vai tentar uma saída para negociar, ele vai, mas pelo que eu percebi, o Trump está irredutível, ele não volta atrás, tá? Ele não volta atrás. E aí, por fim, o Superior Tribunal Militar, isso aí a gente já era de esperar, chefe da Corte Militar, diz que tarifaço de Trump é descabido e apoia o STF. Eu já falei por vocês, tinha argumentos de sobra econômicos o Trump aplicar esse tarifaço aí. E esse tarifaço tinha que ser argumentos só econômicos. Só econômicos. Nenhum argumento político. Tá? Vocês entenderam? O que eu estou tentando explicar para vocês? E se você discorda de mim, eu queria que você colocasse no comentário. Ó, a presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, é de esquerda, divulgou nessa segunda-feira uma manifestação de irrestrita solidariedade e pleno apoio à carta na qual o presidente Trump, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, rebateu as sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil. Isso aí já era de esperar, não é diferente do que eu imaginava, né? O Thomas fez a seguinte publicação, Breaking News. A investigação aberta por Donald Trump contra o Brasil, com base na seção 301, dá aos Estados Unidos carta branca para retaliação tarifária e não tarifária. Aqui eu falei, é diferente. Aqui a sanção vai ser do tipo, eu não compro mais suco de maracujá do Brasil. E aí os produtores que estão com 1 bilhão para vender para os Estados Unidos falam, e agora? Tá bom, mas a culpa é de quem? Não, a culpa aqui
É porque o Lula tá fazendo isso, isso e isso, e alinhou com isso, isso e isso. Tira Bolsonaro da boca. Aí é ótimo. Quem que é o presidente? É o Lula. Pela primeira vez na história, o ex-presidente é culpado pelo que está acontecendo no governo do presidente atual. Não faz sentido. Mas o povo vai comprar essa narrativa. É fácil de vender essa narrativa para o povo. Foi essa mesma seção 301 que detonou a guerra comercial com a China. E as sanções costumam ser quase irreversíveis. Já estão no radar americano as falhas brasileiras no combate à corrupção, distorções no mercado de etanol, irregularidades no comércio digital, pagamentos eletrônicos e todo o catálogo de práticas injustas. O estrago é potencialmente nuclear para o governo Lula. Apertem os cintos. Eu só estou falando o seguinte, desde o início, eles tinham que ter comprado o discurso e a briga falando, olha, o Trump vai sancionar por causa das práticas do Lula, práticas econômicas do Lula. O Eduardo Bolsonaro quis trazer isso para ele como se ele tivesse sido responsável também pelas sanções econômicas. E aí foi onde o problema aconteceu. Estou preocupado? Não vou negar para vocês. Cara, para antes de qualquer coisa, de ficar aqui caçando like e falando, opa, ele sempre tem razão. Antes de mais nada, sou empresário, tenho investimentos no Brasil, tenho um monte de clientes que têm muitos investimentos aqui no Brasil, tenho um escritório que dá consultoria para muitos empresários. Isso me preocupa sim, tá? Isso me preocupa sim. Vamos lá. Próxima matéria que eu quero trazer para vocês, né, é um vídeo onde o Jeffrey Checchini, o Jeffrey Checchini fez acusações que o Moraes, ministro do Supremo, cassou a palavra dele, né, durante a audiência. Dá uma olhada nisso. Nessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal cassou a palavra de Jeffrey Checchini, que é o advogado de Felipe Martins, né? Tudo começou depois de Checchini interpelar o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, durante a audiência do núcleo 2 da ação penal, que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado. E aí eu tenho um vídeo aqui do Jeffrey Checchini, foi republicado por um deputado federal, Gustavo Gaia, né, que fala sobre a manifestação do Jeffrey Checchini. E aí a prerrogativa do advogado vai pro saco, né? A legítima defesa, direito de contraditório. O que aconteceu com isso? Né? Foi para onde? Lamentável, né? Então, assim, tinha argumentos de sobra para poder ser utilizados. E não jogar isso, né, no colo do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Então, a princípio, muita gente ficou empolgada e eu já demonstrei minha preocupação. E agora? Acho que tem motivo, né, dessa preocupação. Escuta só isso aqui. Hora da OAB Nacional sair em defesa oficialmente dos advogados no processo da trama golpista. O que vivemos hoje na audiência do Núcleo 2, na defesa de Felipe Martins, foi algo inacreditável. O ministro relator passou todos os limites. Não há mais como aceitar as violações às garantias e direitos dos acusados e agora dos advogados. Todas as nossas testemunhas, todas foram indeferidas, não foram intimadas e não compareceram. Delegado da Polícia Federal não compareceu. O relator disse que eu deveria pegar o delegado pela mãozinha e levar na audiência. Generais não foram intimados e não compareceram. E o pior de tudo, enquanto eu, advogado, OAB Paraná 65371, no exercício da advocacia, enquanto eu fazia perguntas pertinentes sobre o 8 de janeiro ao general G. Dias, o relator, presidente da sessão, cassou a minha palavra. Eu indaguei, Vossa Excelência está cassando a minha palavra? A resposta foi, sim, estou cassando sua palavra. Hoje, um advogado teve a palavra cassada, nesses exatos termos, com o microfone mutado, exclusivamente por estar fazendo perguntas a uma testemunha compromissada. Perguntas de fato. Felipe Martins está indefensável. Não teve testemunhas e o seu advogado teve a palavra cassada. Não nos foi permitido esgotar todos os fatos do 8 de janeiro. Fatos esses que Felipe Martins está sendo acusado. Até quando vamos viver
esse autoritarismo nesse processo, com antecipação de juízos de valor, cerceamentos de defesa, violações a regras processuais. Agora, o que vivemos hoje é algo que nunca se viu e nunca se verá em qualquer outro processo na história do nosso país. Vamos lá. Encerrando a fala do Jeffrey aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vocês viram, né, as acusações de violações de direitos. A pergunta é simples. Se você fosse Trump, você sancionaria o juiz ou o povo do país? Pois é. Acho que a resposta ficou fácil, né? Obrigado, pessoal, pela confiança, pela credibilidade. A gente volta amanhã com mais um editorial para vocês. Desculpe se eu incomodei alguém aqui, né, com o meu modo sincerão, mas sim, eu tô vendo uma preocupação. Eu tô vendo o mesmo alerta que eu fiz lá atrás, quando o Bolsonaro falou, não, caminhoneiros, não parem. Eu tô vendo o mesmo alerta de lá de trás. Tem que ter um recuo, né? Sobre falar, tem que sancionar mesmo os empresários. Não tem. Tem que ter um recuo. Tá? O Bolsonaro, e eu continuo afirmando, não tem que ir lá correr atrás de recuo das sanções, mas não tem que ficar estufando o peito de pombo e falando, foi eu que coloquei as sanções. É aí que tá o erro. Tá? É aí que tá o erro. O discurso tem que ser, gente, se conseguir reverter as sanções, tudo bem. Briga pela lei Magnitsky. E olha só, se precisar reverter essas sanções, a gente vai articular, a gente vai estar junto, a gente quer a sanção para os reais responsáveis. E aí, tirar a pecha de que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, da forma que o Eduardo Bolsonaro está falando, é esse o discurso que vai pegar. Me preocupa muito. E se eu estou falando, é porque eu estou preocupado, tá, com realmente o que está acontecendo. Falei besteira ou você concorda comigo? Coloca no comentário.